Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Terminal 7 do Aeroporto Internacional de Nova York fervilhava de passageiros apressados, malas rolando pelo chão e anúncios estridentes no microfone. A luz da manhã entrava pelas grandes janelas de vidro, iluminando os rostos cansados e animados daqueles que partiam para suas viagens. No meio desta turbulência, Monica Harris caminhava com confiança. Pilota de linha aérea por 10 anos, capitã certificada e respeitada pelos colegas, Monica usava seu uniforme impecavelmente. Seu distintivo de capitã brilhava em seu peito, e seu olhar, focado, mas sereno, revelava a experiência adquirida após anos de sacrifício e disciplina. Ao se aproximar do avião, um homem rico e arrogante, Eduardo Thompson, passou de repente por ela. Parou diante dela, erguendo a voz. Você? Pilotar este avião? Tem certeza de que sabe o que está fazendo? Mônica permaneceu calma. Senhor, sou comandante desta companhia aérea há 10 anos. Tenho todas as qualificações para pilotar este avião. Mas Thompson, furioso ao ver uma mulher negra em sua posição, caiu na gargalhada na frente de passageiros e funcionários do aeroporto. Tá brincando? Uma mulher, e negra, no comando? Isso é um absurdo. A humilhação era completa. Mônica sentiu a raiva aumentar, mas manteve a calma. Seu olhar encontrou de alguns passageiros chocados, alguns solidários, outros desconfortáveis. Tudo acontecia sob o olhar silencioso das câmeras de segurança. Naquele momento, Mônica entendeu que o incidente não era apenas uma afronta pessoal, ele desencadearia uma reação global. Esse momento de injustiça seria o catalisador para uma onda de apoio, indignação e mudança que alcançaria muito além dos muros do aeroporto. Mônica respirou fundo e continuou em direção ao avião. Seu destino havia mudado, e ela estava prestes a mostrar ao mundo que dignidade e competência não são definidas pela cor da pele. Monica Harris caminhou pelo corredor até seu avião, suas botas estalando suavemente no chão imaculado. Cada movimento era preciso, medido, como se ela marchasse ao ritmo de sua própria disciplina. Sua tripulação, já a bordo, a aguardava para a verificação final antes da partida. Tudo parecia normal, até que Eduardo Thompson decide intervir. O homem, na casa dos 50, vestindo um terno sob medida, deu um passo à frente e levantou a mão, interrompendo a passagem dela. Espere um minuto, gritou ele, sua voz se elevando acima do burburinho do aeroporto. Mônica parou, olhando calmamente. Senhor, posso ajudá-lo? Perguntou ela neutra. Você não deveria estar aqui, rosnou ele com o olhar de desprezo fixo no uniforme dela. Você é uma mulher negra no comando? Acha mesmo que isso é seguro para todos nós? Os passageiros ao redor se viraram, alguns sussurrando entre si, outros discretamente sacando seus celulares. Alguns tripulantes franziram a testa, desconfortáveis, mas hesitantes em intervir. Mônica, sem demonstrar qualquer sinal de raiva crescente, respondeu com firmeza: Senhor, sou capitã há 10 anos. Tenho mais horas de voo do que o senhor em viagens de negócios. Meu trabalho é pilotar este avião com segurança, e faço isso todos os dias. Mas Thompson caiu na gargalhada, uma risada seca e irônica que ecoou pelo terminal. Ah, tá brincando comigo? Não acredito que você está mesmo no comando. Isso é um absurdo. A humilhação pública era completa. Mônica sentiu alguns olhares dos passageiros sobre ela, espantados, desaprovadores, mas também admiradores. O ar ao seu redor pareceu congelar, como se todos estivessem prendendo a respiração. Uma anfitriã, Raquel Miller, aproximou-se silenciosamente, tentando acalmar a situação. Senhor, por favor, afaste-se. O capitão Harris está no comando deste avião. Mas Thompson, cheio de arrogância, empurrou-a com o olhar. Não, quero falar com alguém. Isso é inaceitável. Mônica respirou fundo, sentindo uma nova determinação tomar conta dela. Ela sabia que ceder seria visto como fraqueza. Então, calma, mas com autoridade, disse: Senhor, o senhor não pode me impedir de fazer o meu trabalho. Se continuar, serei forçada a chamar a segurança do aeroporto para intervir. O barulho dos celulares ficou mais alto. Passageiros gravavam a cena discretamente. Mônica sentia que aquele momento iria além do aeroporto, e tocaria muito mais pessoas do que Thompson poderia imaginar. Ela deu um passo para o lado, preparada para continuar a bordo do avião, pronta para mostrar que competência e dignidade sempre superam a ignorância e o ódio. Minutos após o confronto no Terminal 7, um passageiro sentado nas proximidades, Linda Parker, discretamente pegou o celular. Ela havia filmado a cena em que Edward Thompson humilhava Monica Harris.
O tom debochado do homem, o olhar calmo, porém firme, de Mônica e a reação silenciosa de alguns passageiros foram perfeitamente capturados. Linda compartilhou o vídeo em suas redes sociais com uma mensagem simples: inaceitável. Uma capitã humilhada pela cor da pele. #respeitei o Capitão Harris. Em poucas horas, o vídeo viralizou. As visualizações chegaram a milhões e comentários de todo o mundo. Pessoas online denunciaram o racismo flagrante de Thompson, expressaram apoio a Mônica e elogiaram sua calma e dignidade diante da humilhação. As redes de televisão divulgaram o clipe. Jornais digitais o transmitiram continuamente. Mônica, sem ter buscado fama, viu-se repentinamente no centro de um escândalo global. A #RespeiteCapitão Harris foi tendência no Twitter, Instagram e TikTok. No trabalho, seus colegas pilotos e tripulantes lhe enviaram mensagens de parabéns. Alguns lhe enviaram artigos para a imprensa, outros se ofereceram para apoiá-la publicamente. Mônica, embora tocada por essa onda de solidariedade, manteve o foco. Ela sabia que aquele momento poderia se tornar um ponto de virada, ou ela seria reduzida ao papel de vítima, ou usaria essa injustiça como alavanca para inspirar e mudar as coisas. Enquanto isso, Edward Thompson, furioso e envergonhado, viu sua reputação ruir nas redes sociais. Fotos de sua arrogância, vídeos de seus gritos e suas tentativas de humilhar Mônica circularam por toda parte. Internautas criticaram não apenas seu comportamento racista, mas também sua arrogância diante de um profissional exemplar. Durante o dia, Mônica foi contatada por um jornalista da New York Times querendo entrevistá-la. Ela aceitou, determinada a usar esta plataforma para falar sobre dignidade, competência e racismo sistêmico em profissões onde a diversidade ainda é frequentemente ignorada. Ao pôr do sol sobre a cidade de Nova York, Mônica Harris, uma respeitada, mas até então anônima, capitã, preparava-se para se tornar o rosto global da resistência à injustiça. Não se tratava mais apenas de um confronto em um terminal de aeroporto. Era o início de um movimento que tocaria milhões de vidas. Na manhã seguinte, a direção das Killeen Airways estava se reunindo com urgência. O vídeo de Mônica Harris sendo humilhada por Edward Thompson correu o mundo, atraindo a atenção da mídia internacional e deixando passageiros indignados. O CEO, Ricardo Coleman, um homem de cerca de 60 anos conhecido por sua meticulosidade, imediatamente convocou o Departamento de Recursos Humanos e o Departamento Jurídico. Precisamos tratar deste assunto com a máxima transparência, disse Coleman com um rosto sério. Nossa piloto é uma profissional exemplar, e é inaceitável que um passageiro ouse humilhá-la dessa forma. O Departamento de Recursos Humanos abriu uma investigação interna sobre o incidente. Todos os membros da equipe foram entrevistados e as imagens das câmeras de segurança foram analisadas detalhadamente. Testemunhas confirmaram a versão de Mônica. Ela agiu com calma e profissionalismo, enquanto Thompson criou uma cena pública, claramente motivada por preconceito racial. Enquanto isso, Mônica recebeu mensagens de apoio de outros pilotos de todo o país. Daniel Carter, seu copiloto, ligava para ela regularmente para tranquilizá-la. Mônica, você fez exatamente a coisa certa. Sua dignidade e compostura são exemplares. O mundo inteiro vê isso agora. A empresa decidiu rapidamente tomar medidas. Thompson foi proibido de viajar com a Skyline Airways até novo aviso, e uma advertência formal foi enviada à sua empresa. Coleman emitiu um comunicado oficial. A Skyline Airways condena veementemente qualquer ato de discriminação e humilhação contra nossos funcionários. A segurança e a dignidade de nossos funcionários são nossa maior prioridade. Ao mesmo tempo, Mônica foi convidada a participar de uma conferência interna com a equipe para compartilhar sua experiência e conscientizar sobre comportamentos discriminatórios. Ela aceitou, determinada a transformar esse momento doloroso em uma oportunidade de educação e prevenção. Mas, apesar do apoio da empresa, Mônica sabia que o caso não terminaria ali. A viralização do vídeo significava que o mundo exterior estaria de olho em cada movimento seu, e a batalha por justiça estava apenas começando. Ela percebeu então que sua calma e resiliência seriam suas melhores aliadas diante do frenesi midiático e das consequências jurídicas que se seguiriam. Poucos dias após o incidente, o vídeo de Mônica Harris já havia se espalhado por todos os continentes. A mídia internacional agora falava sobre ela e a humilhação que sofreu nas mãos de Edward Thompson. Redes de televisão na Europa, África e Ásia estavam divulgando as imagens e noticiando a história com manchetes impactantes. Piloto negro humilhado. Coragem diante do racismo viraliza. Dignidade versus preconceito. Mônica Harris inspira o mundo.
As redes sociais continuaram a agitar-se em torno da hashtag #RespeiteCapitãoHarris, apoiado por milhares de internautas. Celebridades, influenciadores e formadores de opinião expressaram sua admiração por Mônica, destacando sua compostura e competência. Mônica foi convidada para dar entrevistas na televisão. Em um estúdio em Nova York, de frente para as câmeras, ela falou com calma, mas firmeza. O que vivenciei não é um incidente isolado. Reflete um problema maior em que os profissionais são julgados não por suas habilidades, mas pela cor da pele. Quero que minha experiência sirva para conscientizar e inspirar mudanças reais. Suas palavras repercutiram em um público global. Testemunhos de pessoas que passaram por humilhações semelhantes afluíram, e as discussões sobre racismo sistêmico na aviação e em outras profissões se multiplicaram. Enquanto isso, Edward Thompson ficou furioso e viu sua reputação ruir. Sua arrogância e preconceito racial foram expostos a milhões de pessoas. Suas empresas e parceiros de negócios começaram a se distanciar dele, temendo o impacto negativo em sua imagem. Na Skyline Airways, Mônica recebeu apoio incondicional. Seus colegas ficaram orgulhosos, e a gerência começou a considerar programas de treinamento sobre diversidade e antidiscriminação. Mônica, por sua vez, sentia que seu papel se estendia além da cabine. Ela estava se tornando uma voz em prol da justiça e da igualdade. Já não se tratava apenas de um aeroporto ou de um passageiro indisciplinado. A história de Mônica Harris tocou milhões de vidas, provocando debates, inspirando movimentos e lembrando ao mundo que dignidade e competência não conhecem raça nem gênero. À medida que o vídeo continuava a circular e o mundo tomava conhecimento da humilhação sofrida por Mônica Harris, Edward Thompson decidiu entrar com uma ação judicial contra a companhia aérea e, em sua arrogância, contra a própria Mônica, acusando-a de difamação e perturbação da paz. Mônica, longe de se intimidar, contatou Jonathan Blake, uma renomada advogada de direitos civis e antidiscriminação. Senhor Blake, não estou tentando humilhar ninguém, explicou ela calmamente. Só quero que a justiça seja feita e que medidas sejam tomadas para prevenir esse tipo de comportamento no futuro. Jonathan Blake entendeu imediatamente o que estava em jogo. Mônica, seu caso é forte. Você foi humilhada publicamente sem motivo, e há provas irrefutáveis em vídeo. Não apenas defenderemos sua reputação, mas também mostraremos que o racismo não tem lugar em nossa sociedade. O processo judicial começou rapidamente. Os advogados de Thompson tentaram minimizar os fatos, argumentando que o vídeo não mostrava a cena completa e que Mônica havia provocado o incidente. Mas imagens de câmeras de segurança, depoimentos de tripulantes e passageiros e, principalmente, a disseminação viral nas redes sociais contradiziam todos os argumentos. A mídia acompanhou o julgamento de perto. Cada uma das aparições de Mônica no tribunal foi transmitida ao vivo ou em resumo, enfatizando sua imagem de mulher forte, calma e determinada. Edward Thompson, por outro lado, parecia arrogante, mas cada vez mais isolado diante da onda de apoio global que Mônica desfrutava. Durante as audiências, Mônica manteve-se firme, respondendo às perguntas do juiz com precisão e dignidade. Ela explicou sua experiência, a humilhação pública que sofreu e o choque que o incidente causou não apenas a ela, mas a todas as vítimas de discriminação. O caso ganhou uma dimensão simbólica, deixou de ser apenas uma denúncia pessoal e passou a ser uma luta por justiça diante do racismo sistêmico e para mostrar que ninguém, independentemente de status ou riqueza, pode humilhar um profissional competente sem consequências. O julgamento também chamou a atenção internacional para os direitos dos pilotos e a necessidade de medidas rigorosas contra todas as formas de discriminação na aviação civil. Mônica percebeu que sua voz, antes confinada à cabine de comando, agora tinha um impacto global. Poucas semanas após o julgamento, a história de Mônica Harris transcendeu as fronteiras dos Estados Unidos. A mídia internacional continuou a noticiar cada acontecimento, e o público se mobilizou em massa. Associações de pilotos, organizações de direitos civis e grupos comunitários organizaram protestos pacíficos em frente a embaixadas e aeroportos. Milhares de pessoas carregavam cartazes com mensagens como: "Respeite nossos pilotos. Competência e dignidade antes da cor da pele. #Respeite Capitão Harris." Nas redes sociais, campanhas de solidariedade se multiplicavam. Vídeos mostravam pilotos de diferentes países levantando as mãos em apoio a Mônica antes da decolagem de seus aviões. Hashtags como #Voe com Respeito e #Justiça para Mônica estavam ganhando popularidade. Mônica, apesar da intensa atenção, manteve-se focada em seu trabalho e em seu papel como testemunha no julgamento.
mas não pôde ignorar o impacto dessa mobilização. Recebeu cartas e mensagens do mundo todo. Jovens negras contaram como encontraram coragem e inspiração em suas ações. Pilotos experientes enviaram seu incentivo e até mesmo passageiros comuns compartilharam suas experiências de discriminação. A Skyline Airways decidiu apoiar publicamente Mônica durante esta onda de solidariedade. A empresa anunciou a criação de um programa de treinamento antidiscriminação para todos os funcionários e lançou uma campanha de conscientização sobre igualdade na aviação. Enquanto isso, a reputação de Edward Thompson se desintegrava a uma velocidade vertiginosa. Suas empresas estavam sob pressão de sócios e clientes, alguns dos quais cortaram relações com ele para evitar serem associados à sua má conduta racista. A arrogância que ele demonstrara no terminal se transformou em isolamento e humilhação pública. Mônica percebeu que sua luta pessoal havia se transformado em um movimento global. Sua dignidade diante da injustiça inspirou milhões a se levantarem, denunciarem o racismo e exigirem respeito aos profissionais, independentemente da cor da pele. Pela primeira vez desde o incidente, Mônica sentiu que sua voz tinha poder real e que, apesar dos ataques, ela poderia realmente mudar o mundo ao seu redor. O caso agora tinha repercussões muito além do tribunal. O outrora confiante e arrogante Edward Thompson via sua carreira ruir. Seus sócios o pressionavam para que se desculpasse publicamente, algumas empresas rompiam contratos e clientes evitavam seus serviços. O vídeo de seu comportamento humilhante se espalhou pelo mundo, e sua reputação antes impecável aos olhos de seu círculo social estava agora irreversivelmente manchada. Por sua vez, Mônica Harris recebeu mensagens de gratidão e admiração de todos os lados. A Skyline Airways decidiu premiá-la com um prêmio especial por sua coragem e profissionalismo, durante cerimônia transmitida ao vivo pela mídia nacional. O CEO Richard Coleman, em seu discurso, enfatizou: Mônica Harris é a prova viva de que profissionalismo, competência e dignidade sempre superam o ódio e o preconceito. Temos orgulho de ter uma piloto assim em nossas fileiras. Instituições acadêmicas e profissionais a convidaram para dar palestras e depoimentos sobre resiliência, diversidade e igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho. Jornais internacionais a chamaram de símbolo global de coragem diante do racismo. Mônica, no entanto, permaneceu humilde. Continuou a pilotar seus aviões com o mesmo rigor de antes. Mas cada voo, cada sorriso de um passageiro, cada incentivo de um colega a lembravam de que sua luta havia valido a pena. Ela não apenas defenderá sua própria dignidade, como também inspirará um movimento global por respeito e igualdade. Enquanto isso, Edward Thompson se viu sozinho, enfrentando o isolamento e as consequências de seu comportamento. Sua arrogância e discriminação levaram a uma queda espetacular, enquanto Mônica, graças à sua paciência, compostura e força interior, recebeu a admiração e o respeito que merecia. O mundo havia mudado e Mônica Harris, uma mera capitã algumas semanas antes, havia se tornado uma figura emblemática de justiça e integridade profissional. A história de Mônica Harris não se limitou à mídia e às redes sociais. Governos, companhias aéreas e organizações internacionais começaram a se interessar pelo seu caso. As discussões começaram a estabelecer novas normas antidiscriminação na aviação e proteger pilotos e funcionários de qualquer forma de humilhação ou assédio racial. A Organização da Aviação Civil Internacional, OACI, convidou Mônica para palestrar em uma cúpula global sobre segurança e diversidade na aviação. Diante de representantes de dezenas de países, ela falou com calma e firmeza. Todo profissional merece respeito e segurança, independentemente da cor da pele ou do gênero. O incidente que vivi pode acontecer com qualquer pessoa. Precisamos criar sistemas que protejam a dignidade humana e garantam que ninguém seja humilhado por ser quem é. Suas palavras repercutiram amplamente. Várias companhias aéreas ao redor do mundo anunciaram programas de treinamento em diversidade e inclusão. E alguns países introduziram novas leis e diretivas fortalecer o combate à discriminação no transporte aéreo. Nas escolas de aviação, sua história foi integrada como exemplo de resiliência e integridade profissional. Milhares de jovens aspirantes a pilotos, homens e mulheres, negros e brancos, puderam aprender a importância do respeito mútuo e da dignidade em sua futura profissão. Enquanto isso, Edward Thompson afundava no esquecimento profissional. Suas tentativas de restaurar sua imagem fracassavam diante da mobilização global e da admiração persistente por Mônica. Mônica, por sua vez, continuou sua carreira com orgulho. Cada voo que realizou tornou-se um símbolo. A injustiça pode ser enfrentada com coragem, e a dignidade pode transformar um ato humilhante em um movimento global por mudança.
não foi mais apenas uma vitória pessoal. A história de Monica Harris inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo, e seu nome se tornou sinônimo de justiça, coragem e respeito universal. Poucos meses após o incidente, Monica Harris foi convidada a Nova York para uma cerimônia de prestígio organizada por uma organização internacional de direitos humanos. O salão estava lotado. Diplomatas, líderes de ONGs, jornalistas e formadores de opinião do mundo todo estavam presentes. Richard Coleman, CEO da Skyline Airways, subiu ao palco para apresentar Monica. Senhoras e senhores, disse ele com a voz cheia de orgulho, hoje homenageamos não apenas uma piloto excepcional, mas também uma mulher cuja coragem e dignidade inspiraram o mundo. Monica recebeu o Prêmio Internacional de Coragem e Integridade, um troféu simbólico representando um avião em pleno voo, gravado com as palavras, pela resiliência, pelo profissionalismo e pela defesa da dignidade humana. Em seu discurso, Monica se dirigiu à sala com calma, mas com paixão. Eu nunca quis me tornar um símbolo, eu simplesmente queria fazer meu trabalho com competência e dignidade. Mas este incidente me mostrou que todos nós podemos transformar a injustiça em uma oportunidade de mudança. Este prêmio não pertence apenas a mim, pertence a todos aqueles que lutam todos os dias contra a discriminação e pelo respeito aos direitos humanos. A cerimônia foi seguida por dezenas de entrevistas e artigos ao redor do mundo. Escolas de aviação, universidades e até empresas de setores muito diversos compartilharam sua história como um exemplo de resiliência e liderança moral. As jovens negras, em particular, viam Monica como uma figura inspiradora. Suas ações e postura demonstravam que competência, respeito e coragem podem superar a arrogância e o ódio. Enquanto isso, Edward Thompson foi silenciado. O reconhecimento internacional de Monica e o apoio público avassalador haviam apagado sua credibilidade. Suas tentativas de restaurar sua imagem fracassaram a cada aparição pública. Monica, fiel à sua forma, retornou à cabine após a cerimônia. Mas cada decolagem, cada voo, cada sorriso de um passageiro se tornou uma afirmação. O mundo havia mudado um pouco graças à sua coragem. Ela agora era mais do que uma piloto. Ela era um símbolo vivo de justiça e dignidade. Anos após o incidente do Terminal 7, Monica Harris continuou a pilotar seus aviões, mas sua influência agora se estendia muito além da cabine. Sua história inspirou uma geração de pilotos, profissionais e jovens em todo o mundo. Programas de treinamento sobre diversidade e antidiscriminação passaram a ser obrigatórios em muitas companhias aéreas. Escolas de aviação usaram o exemplo de Monica para demonstrar como profissionalismo e dignidade podem transformar injustiças em mudanças positivas. Monica participava regularmente de conferências internacionais, compartilhando sua experiência e incentivando jovens mulheres e homens de todas as origens a acreditarem em suas habilidades e nunca cederem ao racismo ou ao preconceito. Ela sempre lembrava: a cor da pele não define suas habilidades. Sua coragem, perseverança e dignidade são seus verdadeiros instrumentos de sucesso. Edward Thompson, por sua vez, tornará-se um símbolo ao contrário, o da arrogância e do racismo que levam à ruína. Sua carreira fora irreparavelmente prejudicada, enquanto Monica era celebrada como uma heroína moderna. Em cada voo, em cada sorriso de um passageiro, em cada incentivo de um colega, Monica viu o impacto de sua luta. Ela transformou uma humilhação injusta em um movimento global por justiça e respeito. Seu nome agora ressoava como um símbolo universal, Monica Harris. A piloto que enfrentou bravamente o racismo e mudou o mundo. Seu legado não foi medido apenas em prêmios ou distinções, mas em vidas inspiradas, leis mudadas e consciências despertadas em todo o mundo. E cada vez que ela voava, Monica sabia que sua dignidade, perseverança e integridade continuariam a abrir caminho para todos que sonham em voar, tanto literal quanto figurativamente.